queridos irmãos, que sejam as nossas primeiras expressões de profundo agradecimento ao nosso Pai de amor e bondade por mais essa oportunidade de juntos refletirmos um pouco acerca da doutrina dos Espíritos, bem como também de tantos missionários, trabalhadores do bem, que deixaram rastro de luz em nosso planeta para que pudéssemos tê-los como um grande exemplo. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Nesta noite, meus queridos, a proposta é nós conversarmos um pouco acerca do nosso querido, amado, amigo, incondicional de todas as horas, também incondicional de todas as horas, que é o nosso Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Que no último dia 29 de agosto, né, toda a família cristã, toda a família espírita, buscou homenageá-lo através da elevação de um pensamento, através da emissão de vibrações de gratidão, de carinho a esse espírito que sempre está presente em nossa vida. Não é mesmo? Por exemplo, aqui nas orações da cabana, sempre esse espírito é mencionado. Aí nós perguntamos, por que damos tanta importância a esse espírito? Porque geralmente em toda casa espírita sempre ouvimos falar acerca desse coroável, desse grande trabalhador do bem, Adolfo Bezerra de Menezes. Então a proposta da noite de hoje é nós conhecermos um pouquinho mais de Adolfo Bezerra de Menezes. Alguns poderão questionar, mas eu já li a biografia dele, já conheço a biografia dele. Sim, mas todas as vezes que nós relemos uma obra, nós sempre nos atemos a particularidades que antes elas passaram despercebidas. Por quê? O momento era outro. A cada dia, a cada mês, a cada ano, nós estamos evoluindo. A partir do momento que evoluímos, os valores mudam, a visão muda, as necessidades mudam. Então, quando nós relemos uma obra, sempre extrairemos pontos que antes passaram, que ficaram obscuros, né? Então, é sempre importante nós ressaltarmos, nós lembrarmos os feitos dos nossos queridos. Tem uma questão na obra O Livro dos Espíritos, né? Se não me falha a memória, é no item Comemoração dos Mortos, Funerais. Então lá, Kardec pergunta aos espíritos da codificação se os espíritos ficam felizes por serem lembrados. No caso, é no Dia dos Mortos, mas pode ser qualquer época. Claro que eles ficam felizes. Eles ficam muito felizes por nós lembrarmos dele. E agora, às vezes nós só buscamos determinados amigos do bem quando precisamos. Dificilmente para agradecer, mas para pedir. Aí tem uma obra que eu não lembro, e que Santo Antônio, ele se queixa dos encarnados o procurarem. Você lembra a obra, Luiz? Os encarnados o procurarem a título de conseguir um matrimônio. Não tem nada a ver com o trabalho dele, né? Então ele coloca, e o céu colocando com as suas palavras, né? De onde eles tiraram isso? Então ele fica triste. As pessoas sempre para pedir algo que muitas das vezes não está nem no seu contexto reencarnatório. Está entendendo? Então, esses espíritos, eles ficam felizes quando nós lembramos dos seus feitos, dos seus exemplos, e a partir daí nos esforçarmos a pautarmos as nossas ações, as nossas atitudes, as nossas escolhas no exemplo que eles deixaram. Faz com que eles fiquem muito mais felizes. E todas as vezes que temos oportunidade de buscar uma obra ditada por esse espírito, ou que traga informações acerca da sua vida como espírito encarnado ou desencarnado, o que acontece, meus queridos? Nós criamos um vínculo com esse espírito, né?
Então, por exemplo, pega uma obra de Joana de Ângeles e você começa a estudar aquela obra, com certeza você criará um vínculo e passará a ser um tutelado daquela falange. Então, nós precisamos criar esses vínculos, né, com esses grandes espíritos, para que a cada dia nós possamos ter a proteção e recebamos a inspiração para fazermos as nossas escolhas, as nossas boas escolhas, para que amanhã não venhamos a sofrer, a chorar. Porque quando nós fazemos boas escolhas, nós teremos recompensas. Quando nós nos equivocamos, nós adquirimos responsabilidades. Então é muito importante. Então nessa noite a proposta é nós lermos e meditarmos uma página que foi ditada por um espírito, Vitor, acerca de Bezerra de Menezes. Eu já distribuí para algumas pessoas. Quem não recebeu ainda? Aqui. Então, meus queridos, essa página, ela foi ditada pelo espírito Vitor, né, ao médium psicográfico Mário Coelho, no dia 11 de agosto, no Centro Espírita Leão Denis. Justamente era uma página para orientar o grupo que estudou Bezerra de menezes ao longo de um ano e que apresentou esse seminário há 15 dias atrás, né? E justamente o 29º Encontro Espírita sobre a vida e obra de Bezerra de Menezes. Aí você fala assim, há 29 anos esse grupo estuda sobre o Dr. Bezerra de Menezes? Sim, há 29 anos. Então muitas das vezes nós falamos, mas eu já conheço a vida de Dr. Bezerra. Será que você conhece uma vida tão longa como a de Bezerra, né, de 69 anos? Não, nós não conhecemos tudo, né? Porque a cada oportunidade, espíritos nos trazem, né, nos brindam com revelações acerca daquele espírito. E aí nós vamos desenvolvendo temas em cima dos exemplos desse espírito e apresentando em seminários. Então, há 29 anos, tem um grupo que estuda o ano inteiro Bezerra de Menezes. Então, por quê? Porque tem muito conteúdo. Nós temos muito que aprender com esse espírito. Agora, nós podemos, às vezes, saber de alguns dados, né? Acerca de Bezerra. Mas a vida dele precisa ser estudada. E não apenas estudada, refletida e aprendida, para que nos momentos cruciais da nossa existência, para que nos momentos difíceis, para que naquelas encruzilhadas fatais, nós possamos extrair, resgatar esses exemplos e pautarmos as nossas decisões. E amanhã não venhamos a chorar. Então, esse espírito, ele precisa sempre ser lembrado, porque ele foi e é a personificação da bondade, a personificação da ternura. E nós ainda precisamos desenvolver em nós a ternura, a compreensão, a serenidade. E Bezerra, né, foi um grande mestre nesta área. Então nós estamos apresentando para todos vocês, vamos ler rapidamente a página, comentar rapidamente, porque esse seminário, ele tem início às 8h30 e vai até às 13h, imagine, né? Imagina quanto tempo falando de Bezerra de Menezes, né? E isso há 29 anos, né? 29 edições, né? Então, logicamente, nós vamos ser bastante sucintos. Mas gostaríamos de deixar uma proposta para vocês. Vamos ler Bezerra de Menezes. Eu tenho um hábito, meus queridos, né? Eu gosto sempre de estar assim, né? Com os generais, né? Com os generais. Não que eu não gosto dos soldados, né? Mas é assim, né? Porque a minha pretensão é um dia ser dirigente de galáxia. Eu sei que é colegiado, mas aí eu sou, logicamente, a maior do colegiado. Né? Isso porque eu sou uma pessoa humilde, simples, né? Então, o que acontece? Quando é mês de agosto,
entra o mês de agosto, eu procuro sempre fechar meus trabalhos com mensagens, né, de Bezerra de Menezes, né, com pensamentos de Bezerra de Menezes, e procuro ler no meu culto, no lar, sempre uma obra, tá, do Espírito, daquele mês. Quando chega em outubro, né, eu sempre procuro ler o nosso sobre Kardec e Amélie Gabrielle Boudet, a esposa dele, né? Aí quando chega dezembro, eu só leio obras que nos revelem passagens do Senhor Jesus. Aí a biblioteca tem sobre Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues é um espírito que ditou através da psicografia do nosso Divaldo Pereira Franco passagens, né, da vida do Senhor Jesus, nos trazendo, nos revelando o antes, o durante e o depois. Nós temos, logicamente, no Evangelho, só o durante, mas ela nos traz o antes e o depois, bem como Humberto de Campos em Boa Nova também, em outra obra que agora não recordo. Mas aí você entende o porquê daquela situação e você mergulha realmente, que ela te leva, né? É aquela escritora que faz com que você viaje e você plasme aquele cenário. Você plasma o cenário e entra, fica sendo tridimensional, né? Então, aí eu leio, aí eu procuro ler, entrar na sintonia do Espírito. Na Semana Santa, idem. Aí vem o mês de Eurípides, em julho, São Francisco de Assis, né? Porque nós comemoramos muito, a cristandade comemora em outubro. Outubro é a data do desencarne, mas o encarne, ele não reencarnou, encarnou, foi em julho, né? Então, aí eu procuro ler, para justamente, né, entrar, buscar a construção de uma conexão com esses grandes trabalhadores do bem. E isso vamos dizer assim, é um hábito meu. E é muito importante que nós vamos criando vínculos com esses espíritos. E no mês de agosto, né, é o nosso queridíssimo doutor Bezerra de Menezes. Então vamos ao tema, né? Bezerra de Menezes e o enfrentamento dos problemas relacionados à vida humana. Olha só que tema importante que foi desenvolvido. Porque nós temos o doutor Bezerra de Menezes como santo, né? E o espírito missionário, nada acontece com ele. Ele anda pelas ruas flutuando, ele não tem problemas, né? Não tem conflitos, não come, não bebe, né? Come nuvem, né? Bebe nuvem. É assim? Foi assim a vida do Senhor Jesus? Não. Foi assim a vida de Joana d'Arc? Não. Foi assim a vida de Francisco de Assis? De Agostinho? De Vicente de Paulo? Não, não foi. Não. Uma vez que caia nesse planeta, ele vai ter que administrar as dificuldades que o planeta oferece. Facilidade e dificuldade. Mais dificuldade, tendo em vista o nosso nível evolutivo. Então, qual é a maior dificuldade do ser humano encarnado? O relacionamento, né? Porque nós queremos que todos, né, nos engula como somos, né? Que nós somos gostosos, mas nós queremos que o outro se modifique. Então, nós temos muita dificuldade em nos relacionarmos. Então, o que acontece, gente? Esses espíritos também apresentam essa dificuldade, porque quando eles entram na carne, né, a dificuldade se instala, porque eles sofrem influência das pessoas, né? E sofre influência também do meio. Então, para eles, a dificuldade é grande. Se nós pesquisarmos o início da encarnação ou reencarnação, dependendo do histórico do espírito, quando ele aqui chega, eles ralam. E muitas das vezes eles têm que levar, chega para lá para resgatar o compromisso e seguir a missão deles. Não foi assim com a maioria deles? A maioria dos apóstolos, com exceção de João o Evangelista, todos tiveram que receber um chega para lá, não é mesmo? Inclusive Francisco de Assis era boêmio, Agostinho também, né? Então nós vamos ver que todos eles, quando entram, vestem a carne. Gandhi mesmo, né? É Gandhi. Fala até de outra religião, Gandhi mesmo, né? Exatamente. Que ele fazia manifestações, era altamente agressivo.
e se tornou um pacificador no mundo. Então é complicado estar na carne, é complicado você entrar numa casa conturbada, né? Até você construir a sua harmonia. Então assim foi com todos eles. E com Bezerra não foi diferente. Bezerra não foi um santo, ele não vivia no altar. Ele foi um homem no mundo e que teve que administrar as dificuldades do mundo. Por isso que nós temos que estudar a vida e obra de Bezerra. Porque se ele conseguiu administrar, se ele conseguiu superar-se, nós também conseguiremos. Porque ele é tão filho de Deus quanto nós, né? Ok? Então vamos lá. Olha que o que o Espírito Vitor nos diz. Filhos, ao estudar a vida de Bezerra de Menezes, deverão observar como ele enfrentava os problemas da própria vida de encarnado, que podemos desde já afiançar que não foge muito das lutas que muitos de vocês enfrentam. Quando nós tomamos conhecimento da vida dele, nós vamos ver o quanto a vida dele foi dura, como médico, né? Como chefe de família, como político, como confrade do movimento espírita. Ele não encontrou facilidades. Enfrentou a viuvez, não se deixando abater, e levou adiante o seu projeto de família e de cuidar dos filhos, da mesma maneira que muitos de vocês devem continuar caminhando, mesmo com a perda de entes queridos. Alguns autores, biógrafos, colocam que ele teve 9, outros 7, mas não importa. Mas ele passou por uma viuvez, que ele foi casado 2 vezes, e alguns autores colocam que no prazo de 2 anos ele perdeu de 3 a 4 filhos, né? Então, aí vocês vejam o quanto dói a dor que é, né, passar pela experiência de um filho retornando à pátria espiritual antes de você, não é mesmo? Então, assistindo os seus queridos retornando à pátria espiritual. Mas em Dr. Bezerra não doeu. Claro que doeu, ele estava na carne. Só que, quando ele perdeu os filhos, ele já era espírita. Ele já tinha os valores da doutrina espírita. Logicamente doeu, mas a consolação, né, veio. E a consolação o sustentou. Tanto é quando ele perdeu a filha dele aos 18 anos, ele era um espírito que ele era muito afinizado, a filha dele, né? Então, o sepultamento foi no final da tarde e ele, como dirigente da Federação Espírita Brasileira, ele também iria dirigir a sessão daquele dia à noite. Igual o Daniel. Como disciplinado. Daniel fez palestra aqui, o pai é do necrotério ainda, para poder liberar o corpo, e ele fez palestra aqui. Na primeira palestra que ele veio da sessão de mesa, e o pai lá preparando para ser enterrado. Olha só, olha que exemplo. Que compreensão da imortalidade da alma. Que compreensão da imortalidade da alma, né? Ali estava o corpo. Ele trabalhando, está contribuindo para o desligamento do pai, para a recuperação do pai no campo da perturbação logo após o passamento. Olha só que trabalho. Então, quando chegou a noite, ele foi dirigir a reunião da Federação Espírita Brasileira. E quem se apresenta na mesa? Em um dos médios, dando comunicação. A filha, dizendo que estava bem, que tudo tinha ocorrido bem, que ela estava bem. Olha só, que beleza, que amparo, né? Então, ele passou por todas essas situações como nós. E não passou cantando, passou também chorando. Enfrentou dificuldades econômicas para se formar, tendo achado meios honestos de continuar com seus estudos, apesar de todas as lutas da mesma maneira que muitos de vocês têm que fazer ou já fizeram. Dr. Bezerra de Menezes não teve facilidades financeiras, não teve facilidade, porque tudo que ele recebia, ele doava. Então ele sempre ficava zerado, né? Zerado materialmente, né? E rico espiritualmente. Na política, lutou por leis justas que ajudassem o povo sofrido ou que melhorasse a cidade na qual residia. Como muitos de vocês devem ajudar os desfavorecidos de valores financeiros ou ter atitudes que melhorem o entorno onde vivem. Dr. Bezerra de Menezes
foi político por quase 20 anos. Quem sabia disso? Ele não está se candidatando agora, tá? Não adianta procurar. Não adianta procurar. Então, o doutor Bezerra de Menezes, ele começou na política, porque por apelo, atendendo um apelo da própria esposa. E como isso se deu? Ele era um médico boníssimo, né? Naquela época, o recém-formado não tinha clientela. E ele não tinha clientela no consultório que ele abriu com um colega na rua 1º de Março. Então, logicamente, as pessoas daquela época só confiavam, né, nos renomados. E aí o consultório ficava às moscas. Então ele passou a atender, do bairro onde morava, em São Cristóvão, ele começou a atender os amigos, os vizinhos, né, os paupérrimos. Imagine, né, década de 60, no século XIX, né, quantas pessoas necessitadas, precisando, né, da assistência de um médico. Então ele começou a atender. E lógico, o doutor Bezerra, um excelente receitista, né? E o abraço curava, então vocês imaginem, né? Então, logicamente, passou em pouco tempo, filas e mais filas na porta da sua casa em São Cristóvão para as pessoas serem atendidas. E aí a rede social bombou, né? O boca a boca funcionou. E aí todos já conheciam aquele homem cujos colegas, né, de forma pejorativa, criaram um cognome de médico dos pobres, só que passou a ser um pseudônimo, vamos assim dizer, né, honroso, um título, né, iluminado, Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. E com isso, o que aconteceu com os políticos da época? Vendo aquele homem muito procurado, muito conhecido, muito querido, muito popularizado já, o que aconteceu? Aí ele recebeu convites de políticos. E atendendo um pedido da esposa, ele, né, ingressou na política. Logicamente, ele começou como vereador e chegou a deputado geral. Deputado geral é a mesma coisa que deputado federal, uma vez que o Distrito Federal era aqui, né? Chegando a ser até o presidente da Câmara, né? Então, mas Bezerra era uma pessoa muito respeitada, né? Uma pessoa correta, honrada. Então, ele tentou durante todo esse tempo, né? Ele acreditava que conseguiria modificar os ideais, o comportamento, a postura, o perfil dos seus colegas. Quando ele viu que não tinha jeito, que realmente a corrupção era muito grande, ele resolveu, já era espírita nessa época, resolveu se retirar e dedicar-se ao movimento espírita, que fez corretamente, porque no seu planejamento reencarnatório, o seu primeiro e maior compromisso era com a família espírita, era unificar a família espírita. Por quê? Como nós ficamos sabendo? Da onde retiramos essa informação? Do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, onde Humberto de Campos, através de Chico Xavier, revela-nos que ocorreu antes do encarne de Bezerra uma reunião no plano espiritual, que o dirigente dessa reunião foi o nosso querido Ismael, né, o responsável, o tutor da nossa pátria, e que passou para Bezerra a incumbência, a responsabilidade de unificar a família espírita para que o movimento espírita pudesse crescer, desenvolver-se em terras brasileiras. Porque aqui já é e continuará sendo cada vez mais o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Não é o celeiro do mundo, né, no sentido material, mas no sentido espiritual. Não é mesmo, meus queridos? E ele cumpriu, depois que ele se retirou da política, se dedicando, ele cumpriu a sua missão e conseguiu realmente unificar a família espírita através dos centros federados, a Federação Espírita Brasileira, que até hoje está administrando o movimento, né? Então, continuando,
Ao se tornar espírita, faz deste o movimento, o motivo principal de suas motivações, sendo um cristão genuíno, fazendo da caridade o meio de exemplificar a doutrina espírita que tanto amava. Daí passa ele a ver o trabalho de divulgação doutrinária a uma união entre os espíritas e o trabalho no bem, não como obrigação, mas sim como dever. Olha só que interessante, meus queridos. Aqui nós vamos falar da palavra. Luiz já começou falando do poder da palavra, a importância da palavra bem colocada. E o doutor Bezerra de Menezes, ele, na federação, quando terminava as palestras, ele perguntava às pessoas se a palavra dele tinha magoado, ferido alguém. Olha só, o cuidado com a palavra, né? Nós temos que ter muito cuidadinho, que a palavra pode ferir uma pessoa, às vezes aquela mágoa, né, aquele ressentimento poderá atravessar algumas existências, né? Então, o cuidado com a palavra bem colocada, a palavra terna, a palavra carinhosa. E Bezerra é a personificação do carinho, da ternura que nós precisamos desenvolver. Temos que parar com o olhar duro, com a palavra dura. Vamos sorrir, vamos abraçar-nos, vamos tocar o toque um no outro. Vamos desenvolver a sensibilidade. Tem uma obra de Leon Denis que é o Espiritismo na Arte. Nessa obra, Leon Denis nos traz que através da música elevada, através da arte, nós vamos desenvolvendo a sensibilidade. E a sensibilidade é aquele canal que permitirá que nós migremos das emoções, né, selvagens, né, das paixões, para o sentimento. São raros aqueles que desenvolveram sentimentos, né? Nós ainda estamos no campo das sensações, né? Das sensações. Mas já estamos migrando para o sentimento. Então nós precisamos desenvolver a sensibilidade, procurar prestar atenção, ouvir o que nós estamos falando e, logicamente, a reação do outro. E, a partir daí, procurar sempre administrar para que nós possamos sempre construir algo no coração do companheiro de jornada. E doutor Bezerra de Menezes tem todo esse cuidado. E aí, interessante que em julho, né, o seu Sete Catacumbas, né, eu até falei com o Luiz, né, ele disse assim para mim, olha, eu quero que você fale da obra Horizontes da Fala. Aí o Luiz falou, apresentem 3, 4 oportunidades, né? Horizontes da Fala. Aí eu estava aqui sentada, vou contar um segredinho, eu não gosto de fofoca não, mas eu, né, vou fazer essa fofoca. Estou sentada aqui, aí eu falei assim, nossa, né, em 3, 4 oportunidades, 80 mensagens, vou tentar, né, resumir, porque espírito imperfeito tem problema de síntese, né? Tem problema de síntese. Então eu vou procurar resumir e tal, extrair, né, a ideia, né, a principal ideia de cada mensagem. Aí buzinaram meu ouvido, é mais para você. Tá bom, obrigada pela mensagem, valeu, né? Então eu já vou, logicamente, digerir a obra, né, interiorizando cada vez mais, porque geralmente, sempre, né, os ouvidos que mais precisam estão mais próximos à boca que fala, né? Aí terminando, nós não terminamos não, né? E é assim que queremos que comecem a ver o amigo dizer, amigo, né, gente? Vamos parar. O que é amigo? É aquele, né? Teve uma companheira que falou assim, eu estou precisando de carinho, né? Estou precisando de carinho, né? Estou precisando de colo. Todos nós precisamos de carinho, precisamos de colo. Aí, diante de uma declaração dessa, né, a gente para, oh meu Deus, né, todos nós precisamos. E esses bondosos amigos espirituais, ele é amigo. Então, sempre que precisarmos, nós receberemos o colo deles, receberemos o carinho deles, mas naquele momento temos que estar antenados
né? Temos que estar em silêncio, não estou falando do silêncio exterior não, estou falando do silêncio no coração. Exato, interno, né? Para perceber a presença deles e o carinho deles. Quantas vezes nós precisamos de um colo? E ele é um amigo de todas as horas. Então, quando nós precisarmos, invoquemos o Dr. Bezerra de Menezes, né? Porque podemos evocar, nós evocamos qualquer espírito. Evocar são espíritos do nosso naipe. Você evoca espíritos do nosso naipe. Quando você invoca, são espíritos superiores. Você pode usar o vocábulo evocar, tranquilamente, evocar. Mas quando você trata de espíritos superiores, é invocar, né? Tanto que é no capítulo 19, lá do, eu acho que é 19, do Evangelho, traz assim, a prece é uma invocação, não é evocação, invocação. Então, vamos invocar o nosso doutor Bezerra de Menezes, né? Que ele é o nosso amigo de todas as horas. Ah, mas eu já tenho o espírito. Então, tudo bem. Estou falando para aqueles que desejarem, né? Vamos conversar com ele. Tem na Rádio Rio de Janeiro, quem conhece a Rádio Rio de Janeiro? Já ouviu falar? É só sintonizar no telefone, né? No telefone, na internet. Olha só, gente, não contei nada para ninguém, não. Há pouco tempo eu comprei um rádio para pegar a AM para botar a Rádio de Janeiro. Eu sou muito antiga. Por isso que eu já estou na fila preferencial. Por essas coisas, eu já estou na fila preferencial. Sou muito antiga. Ah, meu Deus, aí o meu neto, vó, telefone, vó. Ai, meu Deus, né? Um som bom. Aí, mas tudo bem. Sempre às 18 horas é a prece, né? Evocação e prece da Ave Maria, que eu gosto muito, às 18 horas. Mas às 17h55, Yasmin Madeira, ela faz sempre um momento de meditação, né? É um momento lindíssimo porque ela faz questão que nós nos aproximemos do Senhor Jesus. Que nós sempre imaginamos Jesus lá e nós cá. E ela sempre, na mentalização, nós estamos segurando as mãos de Jesus, estamos sendo abraçados pelo Senhor Jesus. E esse exercício, ele é muito saudável, porque nós precisamos desenvolver esses momentos de reflexão, de meditação. E podemos fazer com qualquer espírito bondoso, inclusive com o Dr. Bezerra de Menezes. Nós realmente plasmarmos aquele momento e nos sentirmos, né, sendo abraçados por Bezerra de Menezes. Aí você, mas meu Deus, Dr. Bezerra de Menezes, será que ele é onipresente? Será que ele atende a todos? Não. Né? Divaldo Pereira Franco, em uma de suas reuniões, ele revelou que a equipe do nosso Adolfo Bezerra de Menezes, ela é composta por cerca de quase 10.000 trabalhadores que se apresentam em nome dele. 10.000 trabalhadores para atender a todos, né? Então são milhares de espíritos. Então vamos invocar esse espírito, vamos plasmar esse abraço, né? Esse toque, sentir a proteção dele, porque isso nos fortalece. Porque como o Luiz Antônio ressaltou aqui, a importância da prece, nesse exato momento, nós seremos renovados magneticamente, né? Magneticamente seremos renovados. As nossas vibrações deletérias serão diluídas e receberemos vibrações, né, salutares, elevadas para nós, para que possamos realinhar nossas emoções. Então, meus queridos, que nós possamos cada vez mais diminuir a distância que existe ainda pelo desconhecimento entre nós e esses grandes espíritos, entre nós o seu Arrancatoco, entre nós o Pai Miguel, entre nós o seu Sérgio Catacumbas, entre nós o Dr. Bezerra, Eurípides, né? Aqui nós temos André Luiz, a Senhora Maria e o Dr. Bezerra. Aquela fotografia do Dr. Bezerra, vou contar para vocês, aquela fotografia do Dr. Bezerra, ela foi pintada na Mansão do Caminho, no centro, acho que é Redenção, né? Do Divaldo Pereira Franco.
é como o doutor Bezerra se apresenta na espiritualidade. É assim, ele se apresenta assim na espiritualidade. E a imagem, né, essa pintura, ela foi cedida ao Hospital do Pênfico, lá em Uberaba, do Fogo Selvagem, a dona Aparecida, que já desencarnou, para que ela reproduzisse e ajudasse a custear as despesas do hospital. E nós adquirimos lá, né? Aí pedimos um fotógrafo para ampliar, né? E trazemos. Né? Então, foi feita até uma rifa na época, né? E aí é como ele se apresenta na espiritualidade. Então, vamos minimizar essa distância entre nós e esses grandes benfeitores, para que cada vez mais nos sintamos fortalecidos diante dos diferentes desafios que nós enfrentamos e precisaremos enfrentar para contribuir para a nossa evolução. Que o Senhor Jesus nos abençoe, permitindo que a falange amiga, né, de Adolfo Bezerra de Menezes possa sempre estar presente em nossa trajetória evolutiva, para que sempre nos sintamos consolados, protegidos, amparados e inspirados, para que façamos sempre as escolhas adequadas para a construção da nossa verdadeira felicidade. Muita paz para todos nós. Graças a Deus.